Começou a buscar. O cara está gravando. Pai do Senhor, minha gente. Amém. Eu quero pedir para o pastor Joel orar para nós começarmos. Pai maravilhoso, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade, Pai eterno, Pai, desta terça-feira. Deus e poder. Estarmos juntos Deus para e aprendermos a tua poder. palavra. Obrigado, meu Pai, Pai por fiel, cada um dos verdadeiro, nossos, Deus nosso amoroso. professor, pastor João. Pai da amor. Obrigado por Deus ter, eterno. obrigado, meu Pai, Pai por bendito. termos um conhecimento hoje. Nosso Pai entendimento a dele, meu Pai, nossa Deus compreensão, meu Pai, maior ainda, dá sabedoria, Senhor querido, possa guardar aquilo que aprendemos, Deus querido, em nome de Jesus. Agradecendo e colocando essa aula diante do Senhor agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, queridos, eu vou gravar a nossa aula, porque se algum aluno faltar, ele tem como ver a aula no grupo, tá bom? Por isso que eu vou gravar. É uma gravação simples, não vai ter edição, tá? Porque ela vai servir só para isso, só para colocar no grupo, por caso de algum aluno faltar, tá bom? Quem está hoje e não estava a semana passada? Tá? A semana passada a aula não foi gravada, mas nós temos um slide e eu procurei ser bem claro nos slides. Então, além da apostila, vocês têm os slides. Então, quem não veio a semana passada, leia os slides, tá bom? Leia os slides. Se você tiver alguma dificuldade, me pergunte no privado. Professor, sobre aquela primeira aula, eu não vi, tal coisa eu li, mas não ficou claro. Me pergunte no privado, tá bom? E hoje, durante a aula, a qualquer momento, me pare para perguntar, tá bom? Apostila. A apostila já que a gente já tinha, né? Era mesmo. Não, peguei? Eu não tenho pressa de cobrir o conteúdo, até porque na maioria das vezes eu não cubro o conteúdo da apostila, eu faço seleção de conteúdo, eu seleciono na aula aquilo que eu acho que é mais interessante para a classe. Só que a prova depois ela é feita com base na apostila. Então, quando você for fazer a prova, você vai ter mais uma oportunidade de aprendizagem, que você vai ler a prova, vai ler a apostila, você só consegue responder a prova lendo a apostila. Aí você vai ter acesso a todo o conteúdo da apostila. Eu uso a prova para essa finalidade. Eu não uso a prova para colocar um número no aluno, embora no documento tenha que ter um número. No documento tem que ter um número de nota. Mas eu não uso a prova para esse número de nota. Eu uso a prova principalmente, é claro que, como eu disse, vai ter um número de nota, mas principalmente como mais uma parte do processo de ensino-aprendizagem, mais uma oportunidade do aluno aprender mais alguma coisa, lendo a apostila e fazendo a prova. Bom, então vocês terão a oportunidade de aprender na sala de aula, ouvindo, perguntando, respondendo, participando da aula, e terão a oportunidade também de aprender lendo a apostila para fazer a prova. E terão os slides, que não é necessariamente igual à apostila, em alguns trechos ele é igual, em outros não. Terão os slides também. Então vamos à aula, Metafísica, aula 2. Olha lá, a filosofia primeira ou metafísica. Aristóteles costumava chamar de metafísica Aristóteles costumava chamar de filosofia primeira. Quem vai chamar de metafísica é o discípulo dele, é Andrônico de Rhodes.
Então, a filosofia primeira, ou metafísica, que serviu de inspiração para o surgimento de diversas teorias dentro da filosofia, inclui ainda as seguintes vertentes. Então, isso eu falei a semana passada, mas eu estou retomando para continuar. Então, vejamos as vertentes que a metafísica ou filosofia primeira inclui. Olha só, ontologia, a ciência do ser enquanto ser, pois engloba todas as questões que trazem significado, a realidade e a nossa presença no mundo. Esse é o objeto, o objetivo. A filosofia usa-se muito o termo objeto. É o objeto da ontologia. A outra é a gnoseologia. Gnose, conhecimento, logia, estudo. Então, a gnoseologia é o ramo que se debruça sobre o conhecimento humano, tem por objeto o conhecimento humano. Seu objetivo é o entendimento em relação à origem do quê? Origem, essência e limites desse ato cognitivo. Porque o conhecimento humano é um ato cognitivo, é uma ação do cérebro, e por que não dizer também da alma, não só do cérebro, mas também da alma. Até porque quando se trata de aprender, nós aprendemos com a razão, mas aprendemos também com os sentimentos que estão na alma. Mas isso já é uma questão de antropologia política, e assim por diante. Vamos nos ater então à nossa área. É a essência e limites desse ato cognitivo, do ato de conhecer. A gnoseologia, ela tem por objeto o ato de conhecer. Isso a torna bastante interessante. Mas eu não quero me ater à gnoseologia, porque eu quero trabalhar uma questão mais próxima do nosso ambiente. Porque nós estamos num curso de teologia. E a metafísica, ou filosofia primeira, como dizia Aristóteles, ela tem uma terceira, entre outras, uma terceira ramificação, que é a teologia. E aí vai ficar interessante para nós. Teologia, estudos sobre a existência e a relação de Deus com os homens e o mundo. Só que essa teologia, que é um ramo da filosofia primeira, ela não é uma teologia baseada na revelação. Ela não é uma teologia baseada na Bíblia Sagrada. Ela é uma teologia baseada na razão, que ela vem da filosofia. E aí, esse colúvio, esse casamento entre teologia e filosofia é bastante interessante. Apesar de que, quando você estuda apologética, você vai encontrar apologetas que vão dizer que isso é impossível. É impossível uma relação, um colúvio, um casamento entre teologia e filosofia. Porém, nós vamos trabalhar dentro da área de que isso é plenamente possível. Então, olha lá, teologia é o estudo sobre a existência e a relação de Deus com os homens e o mundo, porém não com base na revelação, com base na razão. Pois não. Esse casamento que o senhor falou, ele é possível, né? Entre a razão e a teologia. Então, do ponto de vista que eu estou partindo, que inclusive é o meu ponto
de vista, ele é possível, mas nós vamos encontrar alguém que diga que não é possível. Eu também penso igual ao Senhor, até porque vai existir momentos nas Escrituras que Jesus, que a fé, ela pedia provas, né? Então, assim, Jesus falou, se vocês não creem no que eu falo, creem naquilo que eu faço, ou seja, você pode não crer em Deus naquilo que você ouve, ou naquilo que você ouve falar de Deus, mas Deus, ele vai dar um start na gnose, no seu conhecimento, naquilo que você consegue ter no seu entendimento. Você vai olhar, vai enxergar, um exemplo, né? Uma ação de Deus, algo visível que vai alimentar seu conhecimento sobre ele. Não sei se... Tudo bem, mas você sabe que nem toda uma discussão vai rolar muita água por baixo dessa ponte. Você vai encontrar gente que vai dizer que não pode. Por exemplo, Lutero chegou a dizer que a razão é uma prostituta, não serve para nada, é pervertida, está contaminada pelo pecado. Você vai encontrar Lutero dizendo isso. Na patrística, você vai encontrar um dos pais da igreja que também é contrário ao uso da filosofia. Então, por isso que eu digo, nós vamos trabalhar do ponto de vista de que isso é perfeitamente possível, que há um equilíbrio entre teologia, filosofia, fé e razão. Mas, enquanto estudantes, necessitamos saber que nem todos concordam com isso, que a gente fica conhecendo os dois lados da moeda. Tudo bem? E para vocês conhecerem o outro lado da moeda, já que eu vou trabalhar um lado só, vou trabalhar só o lado positivo, o lado que concorda, que pode haver equilíbrio entre teologia e filosofia, seria interessante que vocês, já que eu vou trabalhar só esse lado, para vocês conhecerem o outro, vocês estudassem a patrística, que é o primeiro período que vem depois do período apostólico. Porque aí a patrística, ela começa a receber os gentios, os gentios gregos verdadeiramente nascidos na Grécia e gentios influenciados pela filosofia do mundo greco-romano. Eles começam a vir para a igreja. E aí os pais da igreja começam a recebê-los, começam a explicar o evangelho a eles. E aí você vai conhecer pais da igreja que concordam com o uso da filosofia para ensinar o evangelho aos gentios que vêm chegando, e vai encontrar os que não concordam. Como eu não tenho tempo para ir a isso, vai sair fora do escopo da matéria, eu convido vocês para estudarem o período patrístico. Bom? Pois bem, teologia, estudo sobre a existência e a relação de Deus com os homens e o mundo. Apoia-se na observação, interpretação dos fenômenos e tradições religiosas para a compreensão da natureza divina. Olha, está vendo? Não diz que se apoia na razão, diz que se apoia no fenômeno religioso. E o fenômeno religioso, ele não se faz somente de revelação, ele se faz também de razão, de coisas que nós temos que entender pela razão, fatos e pensamentos que povoaram a história da igreja. Então vamos falar um pouco sobre tomismo. Mas, professor, não dá na apostila. Leiam os slides, tá bom? Agora aqui eu entro na parte em que eu procuro acrescentar aquilo que não está na apostila para, como diz o pastor Joel, para enriquecer, para engrossar o caldo. Olha lá, tomismo. Tomismo é a doutrina filosófico-cristã elaborada no século XIII pelo dominicano Tomás de Aquino. Para algumas pessoas isso seria um contrassenso,
filosofia cristã. Como pode haver uma filosofia cristã se cristianismo é fé, se cristianismo é revelação, se cristianismo é Bíblia? Nós vamos ver no decorrer da aula que pode sim existir e existe uma doutrina filosófica cristã. Eu já vou adiantar para vocês que a filosofia cristã, ela é patrística, e a patrística é dividida em patrística pré-agostiniana e agostiniana. Porque Agostinho ele é tão importante que ele divide a patrística. A patrística antes dele é uma, e depois dele é outra. Então, filosofia cristã patrística, pré-agostiniana e agostiniana, medieval, e quando ela é medieval, ela é também escolástica. Por que escolástica? Porque ela se desenvolve dentro das escolas existentes nos monastérios católicos. Eu prefiro a palavra monastério do que a palavra convento, mas também não tem problema se você quiser falar convento. Porque quando eu uso a palavra monastério, eu entro por um caminho bastante interessante, porque eu posso me reportar às ordens monásticas, que elas eram envolvidas, não era somente com a razão, não. Elas não eram envolvidas somente com a revelação, com a Bíblia Sagrada. Se você for a fundo no negócio, elas eram até mais envolvidas com a razão, com a filosofia, do que com a própria revelação. E aí o negócio fica super interessante, a gente viaja, vai embora, e eu gasto 1h30 e não chego onde eu quero chegar. Então, isso aí é só para aguçar a mente de vocês, tá bom? Essas palavras que eu vou falando devem servir para vocês como ponto de partida para vocês estudarem. Estude o que é monastério, o que é período monacal, o que é patrística. Vai estudando essas coisas que você vai tomando gosto pelo período patrístico, pelo período medieval. Você vai tomando gosto pela filosofia e vai descobrindo que ela é legal sim para o cristianismo. A nossa, a cristã, porque a moderna é um tanto complicada. A parte da filosofia que eu gosto é a antiga e a medieval. Estudo a moderna também, mas a moderna é bem mais, não é tão prazerosa para mim. Tem gente que gosta, a moderna não é tão prazerosa para mim quanto a antiga e a medieval. Mas vamos lá. Tomismo é a doutrina filosófica cristã elaborada no século XIII pelo dominicano. Gente, bote isso na cabeça, dominicano. Isso vai ser importante para nós entendermos o decorrer da nossa aula, tá bom? Pelo dominicano Tomás de Aquino, estudioso dos então polêmicos textos do filósofo grego Aristóteles. Século XIII está presente na Europa, presente no cenário desse século, textos de Aristóteles que foram encontrados em árabe e traduzidos para o grego, para o latim. E aí Tomás de Aquino vai se interessar por esses textos de Aristóteles. E o tomismo, que é a doutrina de Tomás de Aquino, o tomismo de Tomás, ela vai ter bastante influência, digamos que é até a base dos textos de Aristóteles. Tomás de Aquino dedicou-se ao esclarecimento das ideias
entre a verdade revelada e a filosofia, isto é, entre a fé e a razão. Os dois principais filósofos que se usam quando se quer estudar esse equilíbrio entre fé e razão são Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Aqui, daqui a pouco, vocês vão entender por que eu entrei com Aquino primeiro, sendo que historicamente Agostinho vem antes. Segundo a sua interpretação, eu entro com Aquino primeiro, porque Aquino ele é aristotélico. Ele é aristotélico, ele é influenciado por Aristóteles. E está piscando? Parou de piscar? Se está piscando, está gravando. Então, Aquino é influenciado, podemos até usar a palavra discípulo de Aristóteles. E aí, como Aristóteles é o pai da metafísica, para nós fica melhor entrarmos primeiro por Aristóteles, ainda que depois nós tenhamos que regredir no tempo e falar de Santo Agostinho. Segundo sua interpretação, tais conceitos não se chocam nem se confundem, mas são distintos e harmônicos. Eles são diferentes, não são iguais, mas existe harmonia entre fé e razão, teologia e filosofia. Esse é o pensamento de Aquino. A teologia é a ciência suprema, fundada na revelação divina, e a filosofia sua auxiliar. Olha, aqui eu disse que o tipo de teologia da qual nós vamos falar, ele não se firma na razão, na revelação, ele se firma na razão. Porém, nós reconhecemos que a teologia se faz tanto de revelação quanto de razão. E a filosofia é boa quando ela é auxiliar da teologia. Alguém diz assim, a filosofia é a rainha das ciências. Pois bem, eu digo, a teologia é a mãe da rainha. A teologia é a mãe da rainha. No meu modo de viver, de muitos outros, a filosofia só funciona bem enquanto auxiliar da teologia. A filosofia cabe demonstrar a existência e a natureza de Deus de acordo com a razão. Olha aí, a filosofia cabe demonstrar a existência e a natureza de Deus de acordo com a razão. A revelação nem se preocupa com isso. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, a Bíblia diz, no começo criou Deus os céus e a terra. Creia você ou não, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não se preocupa em provar a existência de Deus. E olha, fica aqui um conselho, não tente provar a existência de Deus. A própria Bíblia não faz isso. Por que a maioria dos filósofos, eles são, ou o agnóstico que tenta provar Deus fazendo a ciência, né? Por método, ou é o agnóstico? Ele não tenta provar. Porque veja bem, a palavra agnose, o prefixo a significa não. Então agnose significa não conhecer. Então ele não tenta provar, porque ele diz que mesmo que Deus existe, não é possível conhecer. O agnóstico. Por causa do prefixo. E no caso, porque o senhor falou sobre a filosofia, e a maioria dos filósofos eles são ateus, né? Ela está ruim nesse sentido, por quê? Porque ela... Eu não sei se dá para dizer que é a maioria, não. Eu falo assim, né? Pelo menos os que é mais conhecido e tudo mais, eles discutem sobre Deus, mas não de uma forma áspera. É assim, você acredita em Deus, tudo bem. Eu não vou forçar você a ser ateu, mas ele fica como se fosse um Como café com é leite. mesmo o seu nome? Renato. Renato, não é tarefa fácil definir ateísmo.
Porque o ateu nem sempre é ateu, às vezes ele não é ateu, ele é agnóstico, às vezes ele é somente cético. Então aí o que tem que ser feito? Tem que ser estudado cada termo desse, o agnóstico, o cético, o ateu, tá bom? Então vamos pensar aqui dentro. A filosofia cabe demonstrar a existência e a natureza de Deus de acordo com a razão. Sem acontecer alguma coisa aqui. Que barulho. Que barulho. O calor. Calor, né? Sem necessariamente fazer o uso da revelação. Porque veja bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não tem explicação, já chega dizendo que ele explica. Por que eu digo para vocês não tentarem provar? Principalmente do ponto de vista apologético, não tente provar. Sabe por quê? Pense na questão do direito. O direito, ele diz o seguinte: o ônus da prova pertence ao acusador. Então eu não estou dizendo que Deus existe, não estou falando nada. A minha Bíblia não fala nada, a minha Bíblia já diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O ônus de provar que ele não existe pertence a quem disser que ele não existe. Por isso que eu não discuto essa questão. Não discuto. Eu deixo a pessoa, desculpa a expressão chuva, se virar com o pensamento dela, porque é ela que está dizendo que ele não existe, não sou eu. Pastor? É. E como ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, Acabou. se meter isso aí. Já era, não tem conversa. Eu estava na estação de trem, lendo a Bíblia, sentado lendo a Bíblia. Chegou um cidadão e falou: você está lendo esse livro? Você acredita que Deus existe? Eu falei: acredito. Acredito que Deus existe e acredito plenamente nesse livro, sem nenhum problema. E ele ficou ali por ali perturbando a minha mente. Eu não respondi mal e me calei, deixei ele falar. Ele falando, daqui a pouco eu vi o trem chegando, chegou a minha hora. Quando o trem vinha chegando, eu falei para ele: quer dizer que o senhor não acredita que Deus existe? Ele falou: não. Eu falei: pois é, o senhor acreditando ou não, cada vez que o seu relógio vai tic-tac, milhares desses livros estão sendo impressos. E se o senhor não continuar não acreditando nele, o senhor vai arder no mármore do inferno. O trem abriu as portas, eu entrei no trem, o trem fechou a porta, saiu, quando saiu, eu trouxe o trem. Dei tchauzinho. Vai arder no mármore do inferno. Pois bem, então nós, antes do nosso apagando, nós estávamos dizendo que a filosofia cabe demonstrar a existência e a natureza de Deus de acordo com a razão. De acordo com a razão. Por que ele não quer me obedecer? Cabeça. Tá ok? Ele não quer mudar. Tá igual a música que eu conheço. Acho que agora ele mudou. Então, só pode haver conflito entre filosofia e teologia, caso a primeira filosofia, num uso incorreto da razão, se propõe a explicar o mistério do dogma religioso sem auxílio da fé. Dogma religioso, posição religiosa, doutrina religiosa, não se explica sem o auxílio da fé. Dizia Santo Agostinho, vou gastar o meu latim: nisi critidides non intelligetis. Se não creres, não entenderás. Não adianta. Não adianta a filosofia tentar explicar o dogma religioso sem fé.
professor que ele dizia assim, a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Eu acredito. Se ela dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu também acreditava. Fé. Quando se trata de dogma religioso, ele não se explica sem a fé. E aí a filosofia se torna ruim quando tenta explicar o dogma religioso sem o auxílio da fé. Pois bem, já que não se pode provar o dogma religioso, a existência de Deus é um dogma religioso, é um axioma para o religioso, é fechado para o religioso, fechado. Por quem que disse que negar a existência de Deus é o mesmo que negar a sua própria existência? Então, eu conheço a frase, mas não me lembro. Ela existe, né? Mas é negar a própria existência. Nós vamos ver um pouquinho disso, porque nós estamos falando de metafísica. Estamos falando da influência de Aristóteles sobre Tomás de Aquino. Então, a influência de Aristóteles sobre Tomás de Aquino é tão grande que Aquino ele vai lançar mão de provas racionais da existência de Deus. Ele é um teólogo, mas ele vai caminhar também dentro da filosofia e vai buscar provas da existência de Deus. Os 5 argumentos que para Tomás de Aquino demonstram a existência de Deus. Mas demonstram a existência de Deus coisa da cabeça dele? Não. Influência que ele recebeu de Aristóteles. Então são argumentos aristotélicos. Tomás de Aquino toma posse, mas é sabido que os argumentos são metafísicos, são aristotélicos. Então vamos lá. Primeiro, o motor imovível. O movimento existe e é evidente aos nossos sentidos. Nós percebemos com o sentido o movimento, com os nossos sentidos. Audição, tato, paladar, visão. O primeiro motor imovível, o movimento existe e é evidente aos nossos sentidos. Ora, tudo aquilo que se move é movido por outra força ou motor, que é, quando a gente estuda física, essa é a famosa lei da inércia.